Hello, everybody! Are you thinking in a positive way? Vamos começar então, gente. O tempo verbal de hoje é o Present Continuous Tense. E a pergunta feita agora no início do vídeo foi: Are you thinking? O que eu quis dizer? Você está pensando agora? Então, o Present Continuous Tense, ele vai expressar uma ação que está acontecendo agora, no momento em que você está falando. A formação desse tempo verbal é verbo to be mais o verbo de ação com ing. Então, faz assim, gente, pensa assim, ó, verb to be plus ing. Gente, lembra, eu sempre brinco com vocês, né? O verbo to be, ele não pode vir sozinho e nem o ing. Então, eles juntos formam uma dupla sertaneja, né? Então, temos lá Fernando e Sorocaba, Jorge e Mateus. Verb to be plus ing. Ok, gente? Nunca eles virão sozinhos. Bom, vamos lá. Se é preciso do verb to be, então vamos recordar, né? Qual é o verb to be que eu uso com I am? He, she, it, is. We, you, they, are. Isso porque, gente, esse verbo to be é o verbo to be do presente, né? Por isso que é present continuous tense. Se o verbo to be estivesse no passado, seria past continuous tense e assim por diante, ok? Tendo então o verbo to be, o verbo de ação vem com o ing. Então aqui eu coloquei para a gente recordar quais são as regras para eu acrescentar o ing. Regra número 1, gente. Quando esse verbo acabar em e, eu tiro o e para eu poder adicionar o ing. Então, nós temos, for example, o verbo dance, que acabou com e. Então, dançando vai ficar dancing. Gente, essa regra é fácil de lembrar, né? Porque em inglês, as palavras que acabam em e, o e não é pronunciado. Então, quando eu falo dance, é como se eu tivesse parado aqui no C, ó. Então, o E, ele sai fora porque ele não é pronunciado, ok? Então, dancing. Regra número 2 é a regra do CVC. O que é o CVC, gente? Consoante, vogal e consoante. Então, quando eu tenho um verbo que acaba em consoante, vogal e consoante, coloquei até de vermelho aqui. A sílaba tônica está em cima do CVC, stop, sílaba tônica, né? O stressed sound, ele está em cima do CVC, eu vou dobrar a última consoante, seja ela qual for, para daí eu acrescentar o ing, né? Então, o gerúndio de stop é stopping. E regra número 3, quando o verbo acabar em ie, eu vou tirar o ie, tiro fora e substituo por y. Aí eu acrescento ing. Exemplo, o verbo die, né, seria D-I-E. Então, no gerúndio vai ficar dying. Tudo bem, gente? Alguns exemplos só para a gente finalizar essa aula. Uma sentença afirmativa seria: We are studying now. Negativo: We are not studying now. Interrogative: Are we studying now? Gente, dicas rapidinhas de finalização de vídeo, né? O verbo to be, gente, ele não aceita nenhum verbo auxiliar, porque aqui nesse caso ele tem a função de um verbo auxiliar. Então, se eu quiser negar o verbo to be, eu vou só colocar o not na frente. Ai, teacher, pode usar aren't, que é a contração do are com not? Pode, lógico que pode. O que você não pode é usar qualquer outro verbo auxiliar aqui para negar essa sentença, tá? E a pergunta? A pergunta, gente,
basicamente, nós trocamos o sujeito de lugar com o verbo. Ok? Por isso que vai ficar Are we studying now? Combinado, meus amores? Beijo no coração.